Olá, amigas e amigos, estamos aqui de volta. Que saudade de vocês, com o nosso Diálogos com Salvador, né? Depois de, no ano passado, a gente ter feito uma temporada trazendo as principais personalidades que construíram a nossa cidade, que ajudaram a desenvolver a nossa cidade, esse ano a gente retorna num formato um pouco diferente. A gente volta com os principais temas e os principais construtores desses temas na nossa cidade. E é com grande satisfação, com imensa satisfação, que a gente inicia esse Diálogos com o pé direito, né? Com aquele cara que você pode dizer assim, é um cara gente boa e é um cara também muito dedicado, servidor público e um dileto amigo, esse companheiro Tiago Dantas. Tiago é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, foi analista processual do Ministério Público da União e advogado da União, foi também nomeado procurador da Fazenda Nacional, entrou para a Procuradoria do município de Salvador em 2011 e ocupou a chefia da representação do órgão na Secretaria Municipal da Fazenda. Depois, titular da Secretaria Municipal de Gestão, no período de 2017 a 2023, e agora Tiago Dantas é secretário de Educação. Aliás, dando um grande testemunho aqui. Eu sempre digo que eu, Tiago, Carrera e Luciana Rodrigues, nós formamos um quarteto que dava suporte à Secretaria de Saúde quando eu fui secretário da Saúde. Então, Tiago foi um grande secretário de administração da Prefeitura Municipal de Salvador e hoje aí está nesse novo desafio de ser secretário da Educação, quer dizer, um polivalente. Eu queria aí começar, Tiago, eu gostaria de ir perguntando para você como você enxerga a importância da educação para a construção de uma sociedade melhor e como você, Tiago, acabou indo parar aí na educação, já que você era secretário de administração do município de Salvador. Ô, Léo, primeiramente, agradecer aqui o convite para participar do Diálogos com Salvador. Você já contou um pouco aí da nossa parceria ali na época que eu era secretário de gestão, você é secretário de saúde, então relembro com muita alegria daqueles desafios e de poder ter contribuído com todo o trabalho da Secretaria de Saúde naquele momento mais difícil que a gente atravessou aqui durante a pandemia. Enfim, uma alegria estar batendo um papo com você aqui sobre questões da educação. Você que é sempre um amigo, um conselheiro, a gente está sempre conversando, você sempre dando orientações, dando contribuições, sugestões de como encaminhar os assuntos. Então, é uma alegria estar aqui batendo esse papo com você. Bom, falar sobre educação é uma coisa que desperta a verdadeira paixão, né? A gente, como secretário, tem uma responsabilidade muito grande. É uma pasta que tem uma dimensão que abarca a cidade inteira. São mais de 400 escolas distribuídas por todo o território, inclusive nas ilhas. Uma equipe de trabalho muito grande, são mais de 9.000 educadores. A gente tem uma equipe grande, terceirizados. Enfim, são muitos serviços que são usufruídos diretamente pela população. E não tem jeito, quando a gente chega nas escolas, a gente percebe o quão importante é a educação e o quanto de diferença ela pode fazer na vida das pessoas. E aí, quando a gente fala pessoas aqui, a gente está falando no sentido mais amplo possível. A gente está falando desde o aluno, que frequenta a nossa escola diariamente, mas, sobretudo, a família e a comunidade do entorno da escola, que se beneficia demais com a educação pública, que garante perspectivas futuras de sucesso, de que as pessoas podem sonhar e ter na educação um caminho para construir os seus sonhos. Enfim, tudo isso perpassa por essa compreensão da importância da educação dentro da nossa sociedade. Como é que eu fui parar na educação? Eu era secretário de gestão, recebi um convite do prefeito Bruno Reis, um convite bastante entusiasmado, um gesto de confiança. Depois de 6 anos como secretário de gestão, assumi um convite para fazer um trabalho que era muito diferente do trabalho que era feito na secretaria. Enfim, então foi um convite do prefeito Bruno Reis, um convite que foi seguido de um respaldo pleno, de modo que muitas das ações que foram idealizadas, que foram executadas, elas puderam acontecer justamente em função desse respaldo do prefeito e dessa vontade de fazer uma educação cada vez melhor. E como foi, Tiago, assim, porque é uma transição bem grande, eu sempre digo assim, eu me formei em engenharia
e acabei virando político. Então foi uma transição muito complicada da minha vida, porque é uma formação muito cartesiana. Então você era secretário de administração, você em parte vindo de uma formação na fazenda. Como foi esse seu início na Secretaria de Educação? Como foi a recepção dos servidores? Porque você nem sempre na Secretaria de Administração você dava boas notícias aos servidores. Como foi essa recepção, essa transição, como diz no popular, virar a chave para você? E quais foram os principais desafios que você enfrentou na Secretaria de Educação? Bom, nesse início? 1 ano e meio de trabalho, e se eu tivesse que elencar uma razão, assim, uma condição, uma ideia que nos foi trazida, que foi levada adiante, eu diria que realmente um grande desafio, mas que com a ajuda da rede, com a escuta... Então a recepção dos servidores foi boa para você, né, quando você chegou na educação? Diria que sim, embora tenha sido secretário de gestão por 6 anos, a gente sempre teve uma relação muito amistosa, muito construtiva, especialmente com os sindicatos. E as questões eram colocadas, naturalmente que existem limites para o que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, e sempre com muito respeito, né? Você acompanhou várias dessas tratativas e sabe bem. Então, assim, de início, isso foi um ponto positivo, um ponto favorável. A recepção, ela foi uma recepção bastante amistosa, de acolhimento. E aí o que se seguiu depois disso foi justamente um trabalho de ouvir a rede e construir um programa para ser desempenhado aí nesses 2 anos que restavam de mandato do prefeito Bruno Reis, para que a gente pudesse devolver à rede, em forma de respostas concretas, aquilo que a rede esperava. Nesse 1 ano e meio que você fala de administração, quais os principais avanços que você considera que você trouxe para a educação de Salvador? O que é que você destacaria do fundo do seu coração, que realmente lhe traz muita satisfação? A gente sabe, quando a gente é gestor, a gente acaba tendo algumas coisas que nos marcam, que é desejo, que a gente abraça de verdade. Então, assim, quais os principais avanços que você destacaria e o que realmente lhe trouxe muita felicidade? Bom, aí voltando lá para o começo, como eu estava dizendo, uma das primeiras ações foi sentar e escutar as escolas das 10 gerências regionais. Disso resultou um programa que a gente chamou de Nossa Escola, que não tinha a pretensão de ser um programa muito amplo em termos de quantidade de ações, mas ele tinha a proposta de trazer ações de impacto. Foram 11 ações inicialmente pensadas, que depois foram acrescidas de algumas mais, mas se eu tivesse que destacar aqui, sem dúvidas, a rede municipal voltou a ter um centro de formação, assim, um espaço de integração da rede, um espaço de valorização do educador, um espaço onde a rede se encontra e discute as propostas que serão aplicadas nas escolas. Só para você ter um número, em maio, que foi o último mês completo que nós tivemos, passaram pelo Centro de Formação Emília Ferreira, 8.500 pessoas. Então, um espaço que se consolida como um espaço de referência na rede, e assim foi feito com todo o capricho. Quando as pessoas chegam lá, percebem a qualidade do equipamento e veio, de fato, suprir uma lacuna que a rede tinha, e uma lacuna que dialoga diretamente com a missão da Secretaria, que é justamente formar, aperfeiçoar o nosso professor para que a estratégia pedagógica possa ter êxito e garantir a aprendizagem dos alunos. Então, essa seria uma ação que eu destacaria aqui com bastante orgulho e que eu vejo na rede um grande reconhecimento pelo fato de esse equipamento ter sido devolvido à rede como forma de melhorar a educação em Salvador. Um outro programa, coincidentemente ontem fizemos um anúncio sobre ele, programa que a rede também demandou. Existiam outros programas similares antes, mas esse ele veio assim, construído com uma robustez muito grande, chamado Programa de Dinheiro Direto na Escola Soteropolitana, um programa que distribui 15 milhões de reais para alocação através de decisão dos conselhos escolares, portanto, descentralização de recursos, fortalecimento da autonomia escolar, possibilidades pedagógicas que de outra forma não aconteceriam. E ontem tivemos a grata notícia de que, vencida a primeira etapa do programa, todas as escolas que participaram, foram 376, prestaram conta dos recursos, e em menos de 10 dias nós tivemos a avaliação dessas prestações de contas e a aprovação dessas prestações de contas. E as escolas têm, de fato, a partir desses recursos, conseguido resolver com seus próprios meios questões que antigamente ficavam como pendências. Então, é um programa realmente fantástico,
que cada vez mais se consolida, que eu espero que tenha vida longa. Um terceiro programa, Léo, esse aqui muito importante de uma perspectiva pedagógica e de uma perspectiva de fortalecimento do vínculo dos alunos, fortalecimento do vínculo no pós-pandemia dos alunos com as escolas. Acredite, a gente tem promovido um programa chamado Aprender Mais, que são aulas aos sábados, aulas que têm uma proposta pedagógica estruturada a partir do acolhimento, a partir do lúdico, mas também orientada a partir de dados, e é um verdadeiro sucesso. A gente tem frequências no sábado, às vezes maiores do que frequências em dias da semana. A gente retoma agora no próximo sábado, serão 8 sábados letivos ao longo do segundo semestre, e aí ganham os alunos, porque tem mais um dia na escola, um dia diferenciado. A gente chega nas escolas, pergunta se eles querem aulas aos sábados. A grande maioria responde que sim, e a maioria vai para as escolas aos sábados. A rede acolheu muito bem esse programa, porque foi uma estratégia para adicionar tempo pedagógico nesse esforço de recomposição de aprendizagem. E as famílias também gostam, porque muitas delas veem com mais felicidade os filhos estarem nas escolas aos sábados do que estarem sem uma atividade ali própria do final de semana, que a gente não tem aula, tem uma refeição garantida, tem um trabalho que é desenvolvido pelos professores, enfim, todo esse acolhimento, todo esse caráter lúdico. Enfim, então, um terceiro projeto que, na minha visão, tende a se consolidar como uma estratégia de rede, uma estratégia com perenidade para garantir a aprendizagem dos alunos. Por trás de tudo isso, naturalmente, um esforço muito grande para a contratação de educadores. Em 1 ano e meio, foram mais de 1.200 educadores contratados. Então, o compromisso do prefeito Bruno Reis para garantir 100% do quadro de professores completos é difícil, dentro de uma rede com 415 escolas, com locais que têm difícil provimento em função de questão de acessibilidade, em função de questão de violência. Mas, assim, esse esforço muito grande para não haver qualquer tipo de complacência com qualquer sala faltando professor. Então, uma contratação muito grande que tem, naturalmente, impactos financeiros, impactos em orçamento, mas que, de fato, aconteceu. E, talvez a cereja do bolo, a gente está implantando na rede uma ferramenta que eu vejo que tem uma perspectiva futura muito valiosa, chamada Nossa Escola em Dados. O que é que a gente fez? A gente construiu um repositório com todos os dados das avaliações de larga escala que são realizadas na rede. Então, a gente tem um PROSA, que é um Programa Salvador Avalia, que faz uma avaliação diagnóstica para saber como os alunos começaram o ano, faz uma avaliação intermediária que está acontecendo hoje e amanhã. A gente consegue avaliar esse percurso do primeiro semestre, como é que foi o desenvolvimento dos alunos, e a gente tem uma avaliação diagnóstica para entender como é que foi o trabalho realizado ao longo do ano, e a partir da tecnologia a gente consegue colocar na mão do professor, na mão do coordenador pedagógico, na mão do gestor escolar, como está, do ponto de vista de proficiência, do ponto de vista de aprendizagem, cada turma, cada aluno, em cada habilidade, em cada componente curricular que ele precisa ter aquela aprendizagem assegurada, e com benefícios pedagógicos para a estruturação de intervenção, para focar naqueles alunos que precisam de mais atenção, para que a secretaria também possa dar mais suporte àquelas escolas que apresentam uma necessidade de uma maior corresponsabilidade na execução das ações. Enfim, vejo no nosso Escola em Dados um futuro bastante promissor em termos de informações, em termos de dados para a melhoria pedagógica contínua da rede municipal de educação. O prefeito Bruno Reis sempre destaca esse investimento da educação em tecnologia. Eu queria aí, Tiago, que você falasse um pouco como se dá esse investimento e os resultados que você acredita como gestor que trazem benefícios aí para o estudante, para o corpo estudantil, para os professores também, melhoram a aprendizagem. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho aí desse seu investimento, você falou aí da questão dos dados em tecnologia. Bom, Léo, você bem sabe que o grande desafio, a grande missão da educação hoje acho que hoje e sempre, é dotar os alunos das ferramentas necessárias para ele navegar o mundo presente e futuro. Aquela lógica de se pensar em algo estático, cada vez mais com as mudanças cada vez mais aceleradas que a tecnologia traz, esse conceito fica superado. E pensando nisso, hoje,
Todas as escolas de fundamental, todas, Fundamental 1 e Fundamental 2, elas têm laboratórios de informática móveis. Então, o prefeito Bruno Reis fez um investimento bastante significativo, aproximadamente 13 mil, quase 14 mil Chromebooks equipados com os carrinhos de carregamento que podem ser levados de uma sala para outra. E o que eu percebo, visitando as escolas, é que é um verdadeiro sucesso, algo que a rede aprovou. O Chromebook, ele tem uma vantagem porque ele é um equipamento que permite não só o consumo de conteúdo, como o tablet, mas ele também permite a produção de conteúdo. E, naturalmente, que o equipamento, associado a todo o investimento que tem sido feito em conectividade, então a Infovia ligando as escolas à internet com estabilidade, com uma banda maior, e as plataformas de aprendizagem que temos ambiente virtual de aprendizado, o AVA, e a Prefeitura de Salvador é pioneira em ensinar os alunos, iniciar os alunos no letramento digital, com a Tech4Kids. Então, esse conjunto de ações aí, tanto investimento em infraestrutura, quanto investimento em conectividade, quanto investimento em estratégia pedagógica, somado, tudo isso somado ao esforço de formação, viabilizado pelo Centro de Formação. Imagine com a rede com 9.000 educadores, como é que seria esse esforço de formação para um universo tão grande de pessoas, sem um equipamento apropriado que pudesse dar conta dessa demanda. Queria fazer um convite para você conhecer lá pessoalmente. Acho que você vai ficar super orgulhoso de um equipamento que existe na nossa cidade. Enfim, todo mundo olha para o futuro e enxerga que todas as profissões vão ser afetadas de uma forma ou de outra pela tecnologia, que boa parte dos empregos que hoje existem no futuro serão equipamentos que estarão no entorno do tema tecnologia. Então, todos esses investimentos, eles visam justamente garantir uma inclusão digital para os nossos alunos, preparando eles para navegar com as ferramentas do futuro, como o futuro assim exigirá. Tiago, a gente ouve aí os críticos aí da Prefeitura de Salvador falarem que o Estado assume parte da função do município de Salvador, que assume parte do corpo estudantil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é importante, já que nós estamos num ano fundamental para a nossa cidade, para discutir o futuro da nossa cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, que vira e mexe surge alguém falando, olha, o governo do estado assume aqui as funções do município, recebendo uma série de, porque o município não oferece o ensino em creches. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, essa discussão, Léo, ela tem relação com o Fundamental 2. Então, educação infantil é 100% prefeitura, seja na rede própria, seja nas creches parceiras, seja nas escolas do Pé na Escola. Fundamental 1, primeiro a quinto ano, 100% com rede municipal. E em relação ao Fundamental 2, o que existe é uma gradativa municipalização do serviço, como determina a lei de diretrizes e bases da educação, que diz que preferencialmente essa oferta deve ser realizada pela prefeitura. Hoje está em curso uma tratativa com a Secretaria Estadual de Educação, com a qual temos uma excelente relação, visando municipalizar 40 escolas, o equivalente a 25 mil matrículas. Com isso, a gente dobraria a oferta de matrículas do Fundamental 2 dentro de um processo gradual, porque envolve a assunção de uma infraestrutura. Quanto isso representa da nossa rede, em percentual? Hoje nós temos, na rede própria, 140 mil alunos, na rede parceira, mais 25 mil alunos, na rede do Pé na Escola, mais 14 mil alunos. Isso somados EJA, Educação Infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. 180 mil alunos, mais ou menos, é isso? Aproximadamente. Se você der um recorte no Fundamental 2, a gente deve ter números aproximados, algo como 100 mil alunos. 25 mil com a Prefeitura e 75 mil com o Estado. Com essa proposta, essa proporção iria ser equalizada. Praticamente metade, com a perspectiva futura de a Prefeitura ir assumindo até chegar à plenitude da municipalização do Fundamental 2, como tem sido uma demanda do prefeito. Vamos lá. O que você destacaria como principais desafios que a rede enfrenta hoje e que você também, já que há essa consideração, você pudesse fazer uma avaliação da estrutura física da nossa rede, do número de professores, se é adequado, enfim, um raio-x geral da nossa rede, as avaliações que você faz em relação ao crescimento de Salvador, como Salvador está posicionado
em relação às outras capitais e como também, já que a gente está falando de diálogos com Salvador, o ensino estadual está posicionado em Salvador em relação a outros ensinos estaduais em outras capitais. Vamos lá, a pergunta ela é um raio-x geral mesmo, né? Vamos lá, em termos de pessoas, como eu disse aqui, um investimento muito forte na admissão de educadores, condição para existir educação e um compromisso de sempre garantir 100% desse quadro completo. Hoje, estamos planejando para deixar tudo organizado para que em 2025 não só tenhamos 100% de professores cobrindo 100% do quadro, mas que a gente possa ter um contingente extra para garantir a presença do professor no caso de um professor da sala ter algum tipo de licença. Então, acontece, às vezes a pessoa fica doente se eu não tiver um professor, vamos dizer assim, sobressalente, a gente não consegue garantir ali o tempo pedagógico do aluno naquela sala. Então, assim, do ponto de vista de contratação de professores, de manutenção desse quadro 100% completo, muitos passos foram dados e hoje a gente está muito próximo de ter um quadro 100% completo, que é natural daqueles ajustes que a gente vai precisando organizar a carga horária para viabilizar essa plenitude. Do ponto de vista de infraestrutura, aí eu posso dizer aqui, sem medo de errar, nunca na história de Salvador, a Prefeitura de Salvador teve um pacote tão amplo, tão robusto de investimentos em infraestrutura. Nunca. São 52 novas escolas, 27 já entregues, 25 em construção, 80 quadras com as coberturas acontecendo, a requalificação de todo aquele espaço externo da escola também em curso, a construção de mais de 30 salas de atendimento educacional especializado, um esforço, me lembro de ter conversado com você sobre isso, você chamando a atenção para a importância desse ponto, o esforço de climatização acontecendo em toda a rede. Isso é fundamental, porque as ondas de calor que tem feito, por exemplo, aqui em Brasília, né, a gente é deputado federal, Brasília teve que suspender aulas por causa da climatização em determinado momento do ano passado. Perfeito. Então, assim, climatizar uma rede com 400 escolas é uma tarefa gigantesca, que envolve, primeiro, adequar a parte elétrica das escolas para que elas possam receber os equipamentos, depois a própria aquisição que já foi feita e a instalação que ela vai acontecendo de maneira gradual. Por fim, tem as situações com a Coelba relacionadas com o aumento de carga, mas é um esforço que está acontecendo. O prefeito Bruno Reis tem um compromisso de climatizar 100% da rede. Então, em termos de infraestrutura, repito, os investimentos são os maiores da série histórica, comparável, pode buscar os dados, você não vai encontrar absolutamente nada do tamanho do que está acontecendo hoje. E do ponto de vista pedagógico, o que, é que a gente observa? Isso está mensurado, como eu disse, a gente tem um programa Salvador Avalia. Esse ano a gente ampliou a periodicidade dessas avaliações, que aconteciam na saída, uma avaliação ao final do ano. Agora a gente está fazendo 3 vezes ao ano, justamente para entender como o aluno chega, como é que ele se desenvolve ao longo do ano e efetivamente como ele termina. E o que, é que a gente observa? A gente compara os dados, que aí eu vou falar desse período que eu estou à frente da secretaria, que pega a avaliação de saída de 2022, compara com a avaliação de saída de 2023. A gente vê um crescimento, vou dar um número de proficiência. O que é a avaliação de saída, primeiro, para o nosso internauta entender? Não, a avaliação de saída é aquela avaliação que é realizada ao final do ano, que mede como foi a evolução do aluno e da rede ao longo do ano. Então, a gente compara as avaliações nos mesmos marcos. Então, a gente compara as avaliações diagnósticas de um ano com a do outro. A gente viu esse ano um crescimento muito grande, comparado com a avaliação diagnóstica de 2000 e comparando 24 com 23. Agora, pegando a de saída que mede o ano inteiro, que a gente tem a final de 22 e o final de 23. A gente consegue olhar e ver um crescimento bastante significativo em proficiência, que é efetivamente o que representa aquilo que os alunos aprenderam ao longo do ano. E as expectativas para esse ano é que a gente termine com esses indicadores de proficiência também dos maiores níveis da série histórica. Com a avaliação que está sendo realizada hoje e amanhã, a gente vai ter uma ideia de como foi a evolução ao longo desse primeiro semestre e se esses dados confirmarem os dados de outras avaliações que fizemos, a gente acredita que a gente vai chegar no meio do ano com os indicadores que nós alcançamos no ano final, no final do ano passado, comparando nas mesmas bases, os mesmos anos de escolarização. Enfim, um crescimento importante em termos de proficiência, em termos de aprendizagem dos alunos, o que me leva a crer que Salvador está no caminho certo
de buscar uma educação de qualidade, uma educação que efetivamente garanta a aprendizagem dos alunos, sem falar em aprovação automática, que aí não vou entrar em mais detalhes de como está a estratégia pedagógica de outras redes, nem da estadual, mas a gente ouviu muito a discussão sobre aprovação automática, e na rede municipal a gente já tem uma estimativa de como é que vai ser essas taxas de aprovação. A gente estima que o Fundamental 2 seja uma aprovação de 89%, que é compatível com a série histórica, sem falar em aprovação. Então você é contra essa estratégia que foi utilizada de aprovação automática? Sendo muito franco, eu não sei claramente o que é que foi que aconteceu, a gente vai saber quando os dados oficiais foram divulgados, mas quando é passado a mensagem que o aluno quer estude, quer não estude, quer adquira, quer não adquira os conhecimentos, ele automaticamente vai passar de ano. Essa mensagem, e a mensagem que eu tenho ouvido dos educadores, tanto da rede de Salvador, quanto das manifestações que eu ouvi a partir de manifestações na imprensa e outros meios, de fato não é o caminho que garante que a qualidade da educação se materialize, se manifeste, se não há aquele, vamos chamar, a soberania do professor em relação a como ele avalia o aluno na sala de aula. Então, se vir uma aprovação automática, uma aprovação externa, isso compromete esse processo como todo. Isso é um problema que, enfim, se transforma num problema de rede. Até onde me consta, nenhuma outra rede fez algo parecido, exceto nos períodos excepcionais de pandemia, que foram decisões nacionais. Enfim, é um ponto que, na comparação que a gente observa entre as redes, a gente vê que Salvador segue trilhando pelo caminho de garantir uma educação de qualidade, ainda que isso eventualmente tenha uma repercussão em indicadores que serão divulgados, e por vezes... Você está falando aí de indicadores, como é que nós estamos aí no IDEB, Thiago? Previsão agora é de agosto a divulgação. É sempre difícil cravar esse número, porque ele depende de algumas informações que a gente não tem elas de maneira centralizada, mas baseado nas avaliações de... Vamos lá, quando a gente fala do PROSA, o PROSA ele replica a matriz do SAEB. Mas da última avaliação, né, de 2023, digamos assim. Nossa expectativa é manutenção de proficiência e, naturalmente, você entende como é que é feita a conta do IDEB? Não, é bom você explicar para o nosso internauta, é melhor a gente não entender para você explicar com clareza. O IDEB é uma conta de proficiência, que é a nota média padronizada de português e matemática, multiplicada pelo fluxo. O fluxo é a aprovação. Então, a aprovação, no fim do dia, ela é um redutor, porque se você tiver 100% de aprovação, o que não é o esperado, você mantém a sua proficiência. Se você tiver 99% de aprovação, você reduz 1% na sua nota de proficiência e assim sucessivamente. Então, o que é que a gente espera? Uma manutenção da proficiência e uma queda no fluxo, porque o fluxo de 2021 foi um fluxo de aprovação automática, então foi um fluxo de 100%, não teve a redução. Agora, com a normalidade, é esperado que esse fluxo tenha uma queda. Isso deve ter uma consequência no IDEB na forma de uma queda de um indicador absoluto, com uma expectativa de retomada agora em 24. O IDEB acontecerá de novo em 2025, mas pelo PROSA, aí, porque a importância de ter uma avaliação da própria rede que replica a mesma matriz do SAEB. Porque é impressionante, ela bate exatamente em cima. Quando a gente olha o SAEB de 2019, a gente teve um PROSA que apontou uma proficiência de 5,8 e um SAEB que foi 5,86. Quando a gente olha o PROSA de 2023, a gente pega uma proficiência de 5,5 e o SAEB batendo 5,5. Então, a gente olhando para o PROSA desse ano, imaginamos que esses indicadores de proficiência vão superar os indicadores da série histórica ao final do ano, o que nos dá a confiança aqui de que a educação de Salvador está no caminho certo, rumo à educação que garanta a qualidade do aprendizado dos alunos. Mas vamos lá. Em relação a outras capitais, como está o avanço de Salvador? Cara, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Tem um CONSEC, que é o Conselho do Secretário de Capitais, temos reuniões trimestrais, é um tema de assim, sigilo absoluto. Eu fico tentando coletar uma informação aqui, uma informação ali, rodar uma pessoa no grupo. Então vamos para o popular. Eu não sei dizer. Se você tiver que bater uma aposta, você acha que a nota de Salvador vai ser melhor que a do Estado? Cara, aí vamos lá. Você botou em discussão o conceito. Né? Se a gente está falando que o Estado fez uma aprovação automática,
gente está comparando em bases diferentes. O fluxo tem uma relevância muito grande na nota. Bom, se lá a gente vai saber. O nosso fluxo a gente estima que vai ser entre 88% e 89%. Se lá o fluxo bater 98% ou 99%, isso é um fluxo compatível com aprovação automática. Aí não dá para comparar, porque as estratégias são diferentes. Mas eu acho que se fosse nas mesmas bases, pelo que eu percebo em termos de estratégias pedagógicas, como elemento de avaliação focada na proficiência, acho que a rede de Salvador tende a apresentar melhores resultados. Ficou claro, né? Ficou claro. Mas vamos lá, Thiago, do fundo do seu coração, o que você considera dos maiores desafios que você ainda tem hoje na sua rede? A rede de Salvador. Excelente pergunta. Bom, eu percebo algumas estruturas nossas que elas podem ser aperfeiçoadas em termos de funcionamento. Isso passa pelo fortalecimento da gestão escolar, sem dúvida. A escola sabe o que ela faz. A escola, quando você dá as condições, ela apresenta de maneira bastante significativa. Ela devolve isso na forma de melhoria de indicadores de aprendizagem. Então, imagino que o desafio de seguir fortalecendo a gestão escolar é um desafio relevante. Como é uma secretaria que tem uma distribuição pela cidade inteira, imagino que o fortalecimento também das gerências regionais é importante, porque eles estão mais próximos dos problemas e determinadas coisas não é possível descentralizar no ponto escola, mas é possível descentralizar em termos de gerência regional. Então, esse fortalecimento é importante como elemento de melhoria de rede. E, naturalmente, que terem uma estratégia pedagógica coerente. É importante os dados, eles vêm para apoiar as estratégias, os planejamentos, a forma como as aulas são planejadas, enfim, como o professor discute, implementa isso em sala de aula. A formação continuada é um mantra na educação, e a formação continuada aqui não é algo conteudista, é algo que envolve troca de experiências, trazer exemplos exitosos, compartilhar, permitir que a rede aprenda com a própria rede. Agora, como outro ponto que a gente conversa sempre, Léo, talvez o desafio mais complexo hoje da educação seja lidar com o tema inclusão, que é um tema que nós diariamente... Esse tema é fundamental. Diariamente nós precisamos dar as respostas. É um tema que ele tem crescido em que tamanho. São 23% hoje da população estimada, então se você jogar para dentro da sua rede 23%, a 23% dos alunos da sua rede, você falou de mais ou menos 180 mil, isso dá 36 mil, bota aí para lá, para cá, 7 mil, bota aí 42 mil, 43 mil alunos. Que hoje, oficialmente, esse número ele gira em torno de 7 ou 8 mil, mas tem uma discussão muito grande sobre uma quantidade de diagnósticos ainda não realizados, portanto, uma possível divergência no número oficial. E qual é a complexidade? A complexidade é ensinar, capacitar, formar a rede para lidar com um fenômeno que é muito complexo, que por vezes reclama, por vezes, quase sempre, reclama intervenções específicas. Cada pessoa tem uma característica, não tem uma fórmula, não tem uma receita de bolo, não tem uma padronização. Então, preparar os nossos educadores, preparar a nossa comunidade escolar para lidar com isso representa um desafio imenso. E ao redor disso tudo vem dotar os prédios de acessibilidade, preparar as salas de atendimento educacional especializado para que possam fazer esse trabalho complementar ao trabalho que é realizado em sala de aula e criar efetivamente uma cultura de inclusão. Então, talvez assim, o desafio número 1, que é um desafio do Brasil, nessas reuniões do CONSEC, esse tema é pautado frequentemente, e aqui e ali a gente vai aprendendo com quem está conseguindo avançar mais em um campo, quem está conseguindo avançar mais em outro. A gente vai trazer a equipe de inclusão de Palmas para fazer uma formação com os nossos educadores. Palmas que é uma referência em inclusão, então a gente está buscando ali com quem está, que a gente reconhece que está ali alguns passos na nossa frente para tentar tirar essa diferença. Enfim, mas é talvez o tema número 1, que desafia políticas públicas inteligentes, abrangentes, efetivas, seja o tema da inclusão.
E vamos lá, assim, hoje falar na gestão municipal, logicamente, na área da educação é o prefeito Bruno Reis e você é a principal pessoa do prefeito Bruno Reis à frente da educação. O que sonha do fundo do coração Bruno Reis e Tiago Dantas para os próximos anos da educação em Salvador? Bom, vou falar o que eu tenho como percepção própria, mas compartilho 100% dos temas da educação com o prefeito Bruno Reis, que tem dedicado um tempo proporcional à relevância da educação. Então, despachos regulares, audiências, ligações à meia-noite, etc. O que é que eu acho? A gente precisa ter, a gente está conversando um pouco sobre isso em relação ao plano de governo, uma estratégia robusta, voltada para a primeira infância. Então, o desejo de construir uma educação voltada para a primeira infância, que garanta naquela etapa da vida onde há um desenvolvimento super acelerado de todas as habilidades cognitivas, motoras, emocionais e correlatas, para que essas crianças elas tenham a base para que depois, ao ingressar no ensino fundamental, elas possam ter, a gente tem falado muito sobre isso, a gente aderiu ao compromisso nacional da criança alfabetizada, garantir uma alfabetização efetiva até o 2º ano do fundamental, e, ao longo do percurso, garantir que a criança, que o aluno tenha, sobretudo, um interesse em continuar estudando, que a crença de que a educação é o caminho que vai permitir que ela realize seus sonhos, que a escola é um ambiente acolhedor, é um ambiente inclusivo, é um ambiente que vai dar a elas as ferramentas para que elas possam navegar o futuro. E, enfim, se isso tudo se materializar, portanto, uma educação focada na primeira infância, uma educação que garanta a alfabetização, a educação inclusiva, a missão da educação está cumprida. Bacana, Tiago. Queria que você falasse um pouquinho aí de um projeto que eu acho muito importante da prefeitura. A prefeitura está recuperando algumas creches comunitárias, não está? Sim, sim. É importante dessa rede parceira, além da prefeitura ter o convênio, ela passou, desde a gestão de Tiago Dantas e do prefeito Bruno Reis, ela passou a investir muito forte na questão da recuperação da estrutura física dessas entidades também, né? Exato. O que aconteceu, Léo? Uma das diversas questões que o prefeito Bruno Reis pediu que nós tivéssemos um cuidado especial, e aí, veja, a pauta da primeira infância está colocada aí de maneira frontal, as creches parceiras. Esse nome foi o programa que foi lançado esse ano, que foi uma reformulação do que anteriormente eram chamadas de creches comunitárias. Por que creches parceiras? Como é que funciona na prática? A matrícula da creche comunitária, ela contabiliza os alunos por efeito de censo, e esse censo ele é repassado via Fundeb. A prefeitura, até então, funcionava como um agente repassador desses recursos. Os recursos do Fundeb não são suficientes. Vou lhe dar um número aqui só para ilustrar. O que a gente recebe de Fundeb não cobre a nossa folha de pessoal da Secretaria da Educação. Seria necessário um Fundeb de 130% do que é hoje para cobrir apenas a folha. Imagine que ainda tem todo o resto que precisa ser garantido para que a educação possa acontecer com qualidade. O que é que o prefeito Bruno Reis pediu? Tiago, vamos elaborar um projeto, vamos requalificar, vamos ressignificar nossas relações com as creches parceiras, outrora creches comunitárias, e aí, além dos recursos do Fundeb, vamos incrementar essa parceria. Então, as creches tiveram um equivalente a um 13º, está sendo pago agora, e esse recurso permite que elas façam investimentos em bens permanentes, que de outro modo elas não teriam condições de arcar. Todo investimento voltado para o aluno, em termos de kit escolar, foi disponibilizado para as escolas parceiras. Todo investimento voltado para fardamento, para as escolas que desejaram usar o fardamento da prefeitura, foi disponibilizado. Esse ano a prefeitura distribuiu, porque foi um kit que foi maior que os kits anteriores, e ele vinha na caixa de papelão, padrão FNDE, e eu conversava com o prefeito, se a gente der o kit dessa forma e não der uma mochila para o aluno levar e trazer isso para casa, não vai funcionar. Então, mochila que foi estendida, também a oferta para as creches parceiras
tênis. Sabe que a gente lida com um público que está, do ponto de vista de... Vulnerável. Pronto, com muitas vulnerabilidades sociais e muitas vezes falta dinheiro para comprar um tênis. Então, os tênis também foram colocados à disposição das creches parceiras dentro desse esforço de ressignificar essa relação, fortalecer as creches parceiras, porque elas representam parte significativa da oferta da educação voltada para a primeira infância na cidade de Salvador. E assim, os planos em relação a isso são bastante audaciosos e a ideia é que essa relação possa ser fortalecida cada vez mais. Repito, naquele pilar inicial de dar à primeira infância a importância que ela tem e construir uma base sólida daquilo que permitir que seja edificada uma educação de qualidade no futuro. Poxa, bacana, Thiago. Só para bater um pouco os dados que ficaram, hoje você diz que o Estado tem 75 mil estudantes nessa área, isso de... Fundamental 2, Fundamental 2. Sexto ao nono ano. Desses 40 mil já está pactuado que serão transferidos para o município de Salvador, é isso? Vamos lá. Números gerais. Salvador, 100 mil alunos... Isso são de creches comunitárias ou de rede direta? Não, aqui é Fundamental 2, execução direta. Unidades próprias. Certo. Então, 100 mil alunos, 25 mil rede própria do município, 75 mil rede própria do Estado, em discussão a municipalização de 20 mil vagas. Então, fazendo a conta aí, a gente traria nosso número para 45, o Estado reduziria em 20, ficaria com 55, a gente equilibraria mais essa oferta. Exato. E em que pé está isso, a recepção dos municípios? Eu fico muito feliz em poder ver que o município, mesmo em ambiente político conturbado, coloca os interesses da população acima de qualquer interesse que possa advir ou atrapalhar. Então, lhe parabenizando o prefeito Bruno Reis. Exato. Foi formalizada a intenção de municipalização, foram selecionadas escolas em áreas nas quais a prefeitura identificou a necessidade de oferta de Fundamental 2, que é um encadeamento. O aluno sai da educação infantil, Fundamental 1, então aqueles territórios onde... Isso antes da gestão do prefeito Bruno Reis ou do prefeito ACM Neto, essa rede já era do Estado. Positivo. Aí, com o advindo das responsabilidades, e como você disse, na lei preferencialmente, o município começou a ofertar isso que não ofertava antes de ACM Neto. Não. Isso? Fundamental 2? Vamos lá, se eu tiver que voltar para trás para lhe pontuar, falar sobre esses marcos... para o nosso internauta, porque assim, esse debate vai e volta corriqueiramente. Bom, o processo de municipalização do Fundamental 2, em que momento ele começou, eu não tenho essa informação aqui. A gente pegou essas negociações em curso e a determinação do prefeito Bruno Reis é que a gente avançasse para municipalizar o Fundamental 2, cumprindo a LDB e acreditando que a educação pública na rede municipal de Salvador é uma educação de melhor qualidade. Então, hoje está em discussão, foi formalizada essa intenção, houve de parte do Estado essa resposta, então está sendo constituída uma comissão, porque o que é importante? É importante que essas escolas elas estejam nas áreas onde os estudantes estão, para não haver evasão escolar, mais ou menos. Perfeito. E que a estrutura delas esteja apropriada. Porque, do contrário, esses imóveis seriam recebidos e demandariam uma série de reformas, uma série de outros tantos investimentos que precisariam ser precificados, e aí outras tantas providências de licitação, de execução dessas intervenções. E uma contrapartida que a gente pediu é que essas escolas fossem entregues em condições adequadas para funcionar como escolas de Fundamental 2. Além disso, naturalmente, que é um ponto que a gente vai precisar discutir, como tem uma transição, a gente está falando de 20 mil alunos, a gente está falando de uma quantidade expressiva de professores. Nas municipalizações passadas, houve um acordo de cooperação através do qual o Estado colocou professores à disposição, enquanto a Prefeitura realizava concurso público para prover esse quadro e permitir que esses professores integrassem a rede municipal. E, naturalmente, que discussões em torno do censo, porque como o Fundeb remunera de maneira per capita em função das matrículas, as matrículas que viessem para a rede municipal, que isso fosse objeto de uma compensação financeira, para que não houvesse desequilíbrio das contas. É isso que essa comissão vai discutir, com o objetivo de seguir nesse processo de municipalização. Mas só para ficar claro para o nosso
internauta, a gente tinha 100 mil alunos no Fundamental 2, me corrija se eu estiver errado. A gente lê esse Salvador. Salvador, Em Salvador tinha 100 mil, que eram todos na rede estadual. Foi municipalizado 25 mil e hoje o município está pedindo mais 20 mil, Correto, é isso? Correto. Então, e há a intenção do município, do prefeito Bruno Reis e do secretário Tiago Dantas de, nos próximos anos, trazer o Fundamental 2 para a rede municipal. Seguir municipalizando, correto. Isso já foi formalizado ao Estado. Inicialmente, de maneira gradual, esses 20 mil que você Coloquei aqui. colocou ali. Certo. Dentro dessa construção ainda do Fundamental 2, creche, Tiago, você falou um pouco da recepção e uma coisa que é importante. Eu vi uma série de entregas suas, uma série de entregas do prefeito Bruno Reis. A gente fica feliz com isso. Eu posso dar um testemunho da minha própria vida. Meu pai foi vendedor de caixa de fósforo aos fins de semana na feira em Vitória da Conquista para ajudar os pais na renda para poder estudar durante a semana. Isso nós estamos falando lá de 1960. E meu pai veio para cá, para Salvador, estudou no Colégio Central, se formou em engenharia. Eu sou a prova viva de que a educação não transforma a vida de uma pessoa, transforma a vida de uma família. Sim. Hoje, dos irmãos de meu pai, são 11 irmãos, meu pai é o mais novo, só meu pai se formou. Dos 48 primos que nós somos hoje, apenas 8 ou 7 não têm diploma de nível superior. Então, você veja a mudança apenas Sim. geracional do que foi feito pela educação de uma pessoa. Sim. Né? Então, Tiago, esse é um assunto que nos move bastante na sua construção. Então, a minha pergunta a você, toda essa rede que você está fazendo, dessa expansão, como tem sido a ampliação do quadro de funcionários e de professores? Vocês têm feito concurso público, vocês têm feito, e como você considera a remuneração desse quadro que você tem hoje? Bom, os parâmetros remuneratórios, porque vai ser sempre uma referência. Os parâmetros Sim. remuneratórios de Salvador, professor, tudo, são compatíveis com, por exemplo, pago pela rede estadual? Vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta importante, ela envolve algumas questões técnicas. E, enfim, no fundo, a gente vai falar sobre piso salarial. E é uma discussão que a gente tem feito de maneira muito aberta com a PLB, porque quando a gente fala de piso salarial, a gente está falando sobre decisões políticas que têm origem em instâncias diferentes. Eu tenho conversado isso bastante com a PLB. Eu lhe dei um número. Hoje, o Fundeb remunera de maneira insuficiente para cobrir 100% da nossa folha. Então, ele disse aqui que a gente precisaria de ter o equivalente a 130% do Fundeb para pagar apenas a folha salarial da educação. Imagine, Léo, Salvador tem uma arrecadação tributária organizada. Então, quando a gente faz a conta dos 25% desses recursos, vem os recursos necessários para cobrir o pagamento. Quanto está o índice de Salvador? Lembrando ao nosso internauta que a lei obriga a gastar no mínimo 25%. 25%. Ano passado nós fechamos em quanto e essa é a sua expectativa desse ano? Ano passado a gente fechou com 25,7%, se não me engano, 25,69%. Esse ano, em junho, a gente bateu 25,41%. Então, sua expectativa é bater 28%? Nossa expectativa é, no final do ano, chegar em torno de 28%. Proporcionalmente, esse seria o maior investimento da história de Salvador? Sem dúvida. Então, esse ano o prefeito Bruno Reis bateria o maior percentual de investimento na história da educação. O equivalente, exatamente. O equivalente isso é fundamental para nós. Exato. Assim, todo esse investimento em infraestrutura que está sendo feito, ele naturalmente vai atrair esses números. E, enfim, esses números vão ser devidamente publicizados e serão confirmados através de, enfim, dos indicadores que são publicados nos meios oficiais e são objeto de prestação de contas no Fundeb, prestação de contas no Tribunal de Contas. E aí, voltando para a questão da remuneração. É muito forte hoje o entendimento de que imagine, você é deputado federal, imagine que o governo federal ele vai estabelecer um piso salarial para uma categoria que tem atividade no território nacional inteiro. Qual é a chance de uma decisão como essa não gerar nenhuma distorção? E de que forma se manifesta essa distorção? O município tem autonomia, é um ente federativo reconhecido constitucionalmente,
portanto, tem capacidade administrativa, tem competência administrativa para estruturar os seus serviços. E na medida em que, imagine que temos mais de 5 mil municípios, cada um tem um plano de cargos e salários com características próprias. Na medida em que a União ela se apropria do direito de definir um determinado valor e ela não tem uma responsabilidade direta pelo custeio daquele valor, imagina o tipo de distorção que isso pode causar. Como é que a gente vê essa distorção aqui na rede municipal? Com esse número que eu acabei de lhe falar. Existem discussões sobre piso, há discussões jurídicas, sobre se gratificações gerais, elas devem ser computadas gerais, são bases contributivas de contribuição previdenciárias que são pagas independentemente de condição, se elas são ou não consideradas por efeito de piso. E agora, no fim do dia, o que interessa é quando você compara as fontes de financiamento versus as despesas que são advindas dessas interpretações. Assim, do ponto de vista de valorização do servidor, os últimos 2 anos tivemos campanhas salariais que asseguraram ganhos acima da inflação. As discussões, elas acontecem em mesas permanentes. Esses números, eles são tratados de maneira muito aberta com os representantes dos professores, dos educadores, com a PLB. Tivemos campanhas salariais nos últimos 2 anos sem greve, o que me leva a crer que existe um entendimento sobre as possibilidades da prefeitura e que estamos indo no limite do que é possível fazer para reconhecer e mostrar o quão importante é o trabalho dos educadores para a rede municipal. Mas uma pergunta, vamos lá. Você vai inaugurar uma nova escola, como a gente viu uma série de inaugurações de escolas em Salvador, eu mesmo fico muito feliz. Eu fico muito feliz na questão do número de inaugurações que nós tivemos, mas você vai construir, não basta só o prédio. Esses educadores que estão vindo para a rede, como tem sido a estratégia de contratação desses educadores ou de ampliação dos horários de trabalho? Porque em muitos municípios a gente vê pela Bahia a crítica de que fez o prédio e não tem professor. Sim, não é o caso. Concurso público, temos o concurso público vigente ainda em 2019. Então, todos os postos hoje de trabalho de professor estão ocupados. Concurso público e reda. Mas a minha pergunta é o seguinte, as vagas de professor que você tem nas escolas estão ocupadas? Você está falando assim, todas as turmas têm professor? Isso. Pronto, eu tenho 5.600 turmas aproximadamente. Eu bati esse relatório semana passada. Eu tinha 34 turmas faltando professor por conta de questões relacionadas com licença médica. Não, e às vezes a pessoa sai para voltar. A gente tinha isso na Secretaria de Saúde. A gente tinha a vaga do médico, o médico ficava, saía, você tem um delay, vamos dizer assim, para recontratação. Perfeito. E aí não é automático isso, nem a lei permite que seja automático, porque até para convocação de reda, isso eu aprendi com você tem que fazer a convocação, aí 15 dias para apresentação, para apresentar documento. Uma parte você vem, uma parte não vem. Não vem, a gente viveu tudo isso. Mas assim, são números expressivos. Eu parabenizo o que vocês estão fazendo. E assim, eu não podia deixar de lhe dar um aperto, né? Assim, amigo, a gente aperta. Eu queria saber de você, Tiago, duas coisas. Qual o conselho que você daria ao prefeito Bruno Reis para a educação dos próximos anos? O que você recomendaria ao prefeito Bruno Reis? E se você aprova o trabalho do prefeito Bruno Reis antes, durante e depois de Tiago Dantas? Bom, o conselho... Eu não estou lhe demitindo não, viu? A gente está fazendo uma consideração. O conselho... Bom, quem sou eu? Eu não sei se a palavra conselho é a palavra apropriada. Recomendação, já que está em moda agora. Recomendação. O que é que a gente sugere? Quais são as contribuições? Bom, que todo o trabalho ele gira em torno daqueles eixos que a gente comentou um pouco antes. Primeira infância, alfabetização na idade certa e uma estratégia que garanta essa cultura, fortalecimento do vínculo do aluno com a escola. Então, se a gente tiver uma primeira infância robusta, se a gente garantir a aprendizagem, a alfabetização na idade certa, os ciclos que vêm como desdobramento disso são ciclos que têm uma propensão muito grande a que tenham sucesso. Além disso, permeando tudo isso, perpassando tudo isso, o tema da inclusão, porque é uma pauta nossa diária. E o prefeito Bruno Reis ele tem tido um olhar muito atento em relação ao tema e tem feito uma série de investimentos que buscam garantir a inclusão como um direito, uma realidade das escolas.
Só para lhe fazer um corte aí, eu quero também destacar, assim, você sabe da minha militância na causa dos direitos da pessoa com deficiência, e parabenizar a Secretaria da Educação pela parceria com as entidades, Sim. que é o que você falou, por exemplo. A Secretaria da Educação, para quem não sabe, ela fornece professor para entidades que tenham, inclusive é uma luta sempre, todo ano tem que renovar. Sim. Eu peço aí a você, como militante da causa, o fortalecimento desse projeto, porque mais professores nessas entidades quer dizer mais educação para essas crianças que eu vejo que você se emociona, que você gosta também. E quer dizer também o fortalecimento de quem sabe lidar, como você disse, com a inclusão. Você tem várias entidades aqui, a PAI, a PADA, a ABRE, NACPC, ION. Você tem uma série de entidades que sabe, me perdoem para depois elas não me baterem, que eu chamo de minhas amigas, porque eu não falei com ninguém. A AMA, você tem aqui a Cristina da ABAI, que faz um grande trabalho. Aqui você também é um padrinho lá, a ESOS. A ESOS. Então, assim, eu acho importante essa parceria, porque eu acho que é como você falou, Tiago, o aprendizado intra-rede. Ali eu acho que vocês podem, até como sugestão aqui fica para você, botar esses professores lá e depois utilizar esses professores para treinar a sua própria rede. Como você disse, a rede é aprender com a rede. Eu gostei muito dessa sua colocação, porque é verdade, a gente às vezes sai para buscar experiências fora de Salvador e aqui tem experiências belíssimas, tem educadores extremamente preparados, inteligentes, que constroem projetos belíssimos. Então, esse fortalecimento e poder mostrar, conte também com o nosso mandato de deputado federal para poder mostrar as boas experiências de Salvador para que sirva de exemplo para outras cidades, porque eu acho que esse tema da inclusão mostra que você está antenado. Inclusive, hoje há um grande debate sobre a questão da saúde também. A gente não falou muito sobre a saúde nas escolas. Eu queria que você falasse um pouquinho aí como está a saúde dos nossos estudantes. Maravilha. Agora, antes, voltando aqui, você tinha perguntado se eu aprovo. Se você aprova o trabalho de Bruno Reis antes, quem sou eu para aprovar antes? Um cidadão que conhece a educação. Acho que a gente vai ter uma eleição aí, esse trabalho, essa aprovação vai se confirmar, mas sem, assim, pestanejar, sem nenhuma ressalva. O tempo que eu estou na Secretaria de Educação, sou testemunha do compromisso do prefeito Bruno Reis com a educação. Sou testemunha da empolgação, do entusiasmo e com a vontade dele de fazer as coisas acontecerem. Ele sempre disse que quer ser lembrado como prefeito da educação. A gente pôde conversar aqui sobre vários pontos, e são pontos que realmente são divisores de água em termos de ações de rede, ações que têm impacto em rede. Quando a gente fala de dinheiro direto na escola soteropolitana, quando a gente fala de formação, a rede aprendendo com a rede, quando a gente fala de organizar e disponibilizar esse repositório de dados educacionais para orientar as intervenções pedagógicas. Enfim, quando a gente fala de uma contratação de mais de 1.200 educadores em apenas 18 meses, eu não estou nem contando para trás, eu fiz um recorte aqui para trazer esses dados. Quando a gente fala de oportunizar, tudo isso é alocação de orçamento, portanto, investimento. Quando a gente fala de abrir as escolas, imagine abrir as escolas aos sábados e as pessoas ficarem felizes, alunos, professores, diretores. E aí é fundamental, a gente está lutando em Brasília, Tiago, fundamental que esses espaços tenham internet gratuita, pela inclusão digital desses estudantes, dessas pessoas que aí estão. Eu tive na última quarta-feira conversando com o ministro Alexandre Padilha e eu falei muito sobre essa questão da necessidade da inclusão digital e que o governo brasileiro tinha 2 grandes mananciais para essa inclusão. O banco de dados da Secretaria de Educação para as redes de ensino fundamental e ensino médio, e a questão da inclusão digital dos benefícios também. Nós fizemos uma emenda para o Minha Casa Minha Vida para colocar o Wi-Fi, porque hoje inclusão digital é você estar incluído na sociedade. Sim. Então, esses espaços de educação é importante que tenham o fornecimento de internet gratuita. Nós discutimos com o ministro Alexandre Padilha. Se fala muito em carro popular, mas um celular, um smartphone acessível para esses estudantes. Se fala em tablet, mas muitas vezes a possibilidade daquele estudante ter um celular inclui muito mais. Então, nós sugerimos, eu tive conversando também com o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, e coloquei essa questão muito fortemente. Sim. O que está acontecendo na rede, Salvador tem se destacado como uma cidade inteligente. Um trabalho que eu tenho acompanhado, realizada pela Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação,
né? Um trabalho que começou na Cogel, ali quando eu era secretário de gestão. A gente lançou um plano diretor de cidade inteligente. E hoje as escolas, praticamente 100% delas estão conectadas na Infovia. E um passo além da Infovia, a Infovia leva a internet para parte administrativa da escola. Agora a gente está levando a internet para as salas de aula como parte do reforço de uma estratégia pedagógica que hoje acontece a partir de modems com internet móvel, quando é levado a internet cabeada, a internet com melhor qualidade, melhor estabilidade, os potenciais se multiplicam. E, enfim, acho que tudo que a gente está falando aqui, a gente acredita nas mesmas coisas e o futuro aí é promissor. Vamos lá, eu quero agradecer a você, Thiago, pela participação aqui, dizer que nós estamos muito felizes e já que a gente está no ambiente escolar, porque você indo a qualquer lugar no ambiente escolar, eu quero dizer que você e o prefeito Bruno Reis estão aprovados pelo Diálogos com Salvador. A gente vai fazer, não é aprovação automática, a gente fez uma prova de 1 hora aqui, então você está aprovado, o prefeito Bruno Reis está aprovado. Eu quero agradecer aí a você e abrir aí para suas considerações finais. Bom, Léo, mais uma vez uma alegria você abrir esse espaço para a gente fazer um balanço, né? Falar sobre ações importantes. Você que é parlamentar de destaque em Brasília, mas sempre está aqui em Salvador. Eu tenho a honra aqui de ter você como amigo, de ter você como um consultor para assuntos de grande complexidade, assim, renovando aquela parceria que começou lá atrás, quando a gente teve na pandemia, e dizer que é isso. A gente falou de algumas das ações que estão em curso, outras tantas coexistem. Prestar conta disso é importante. Tem uma equipe muito grande que trabalha conosco, então ninguém faz nada sozinho. A gente tem um prefeito dando as diretrizes. Naturalmente que a posição que a gente ocupa hoje atrai uma responsabilidade maior, mas tem uma sorte de ter uma equipe fantástica de diretores, de gerentes, de assessores, de gestores escolares. Enfim, muita gente que acredita, muita gente que chega junto, muita gente que faz força na mesma direção. E é isso, a gente falou um pouco das ações. Se tiver espaço aí no futuro, quiser que a gente venha falar mais, tem outras tantas coisas para a gente falar. Seguimos juntos, firme e forte nessa parceria. Seguimos aí, Thiago, quero mais uma vez agradecer e lembrar o nosso internauta, porque a gente também sabe que é difícil ser prefeito, ser secretário, e eu quero parabenizar o prefeito Bruno Reis, porque, como você sabe, fui secretário de saúde. Se você pegar um investimento em saúde, que eu acho que estava girando em torno de algo de 24%, com 28% que vai fechar, mais da metade do orçamento de Salvador, provavelmente esse ano, vai ser utilizado em saúde e educação. Perfeito. Né? Então, assim, isso mostra um prefeito que cuida de gente, porque educação e saúde não são obras vistas, mas é sentido muito fortemente pelas pessoas. Então, parabéns ao prefeito Bruno Reis, parabéns a você, Thiago, aí, pelo belíssimo trabalho na Secretaria de Educação, e o diálogo segue com você, sempre lhe colocando a par dos grandes temas. E esse ano é bom prestar atenção para a gente ver as grandes ações do município de Salvador e debater os grandes temas.